Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Deus seja louvado por mais um dia, mais um culto, entrando aí na tua casa com um salmo que eu achei muito interessante hoje. É o Salmo 15. Que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta, né? Quem morará no teu santo monte? Outra pergunta. O salmista está perguntando, né? Aí aqui, o nosso Deus responde: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, e fala veralmente segundo o seu coração. Aquele que não defama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usuras, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Achei interessante este salmo, porque é um salmo que o salmista Davi põe como título o verdadeiro cidadão dos céus. Porque muitas vezes a gente fica só no Salmo 23, Salmo 91, Salmo 40, e são salmos edificantes, salmos que falam com a gente. Salmo 23. Só que aqui, irmãos, é uma receita. Porque às vezes a gente tem muita dúvida. Ai, como eu faço para entrar no céu? Como eu faço para ter uma vida de santidade? E às vezes a gente fica preocupado com os usos e costumes. Claro que nós temos que ter moderação em tudo que nós fazemos. Mas aqui, se você olhar bem nesse salmo, e você conseguir colocar a sua vida dentro deste salmo, que não é fácil. Eu acho esse salmo muito difícil de ser vivido, mas ele está aqui. E se ele está aqui na Bíblia, ele é para mim, ele é para você, ele é para nós. Porque Deus não ia desperdiçar a palavra. Porque a Bíblia, irmãos, se fosse colocar tudo mesmo na Bíblia, ia dar um caminhão, não ia ter como conter o tamanho da Bíblia. Porque a Bíblia tem muita coisa que não foi escrita porque não ia dar para conter. Mas as principais, a essência, foi deixada para nós. E eu achei muito interessante este salmo. Porque aqui este salmo responde à pergunta: que tipo de pessoa desfruta da íntima presença de Deus? Tem comunhão com Ele? Esta pergunta que o crente pode dar motivo para Deus retire a sua presença da sua vida. Pela prática da iniquidade, do engano, da calúnia ou do egoísmo. Por isso devemos examinar diariamente os nossos atos, confessar nossos pecados, abandoná-lo e esforçar constantemente em Cristo para apresentar aprovado diante dele. Porque aqui o versículo 2 fala: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. O 3 fala assim: aquele que não defama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Irmãos, aquele que não defama, não fica levantando calúnia,
Se você não tem prova, não fale. Se você não viu, não abra sua boca. Ah, mas eu falei, eu ouvi falar. Não, se eu falou, ouviu falar, deixa pra lá. Não se comprometa a sua vida espiritual por coisas que você não viu. Por coisas que você ouve falar. E muitas vezes você leva pra frente. É como um telefone sem fio, cada um fala uma coisa, daí na hora que é a verdade mesmo, que chegou lá na frente. Vocês lembram daquela brincadeira do telefone sem fio que a gente brincava quando a gente era criança? Vamos supor que é uma fila de 10. O primeiro lá da fila falou uma coisa, o último lá da frente escutou outra completamente diferente. E vai fazendo aquelas calúnias e vai falando aquelas coisas que não agrada a Deus e você vai deixando de ser abençoado, sua vida vai ficando toda amarrada e você começa a perguntar para Deus: por que eu faço isso não dá certo? Por que eu faço aquilo não dá certo? Por que tudo que eu vou fazer não dá certo? Porque muitas vezes você não vigia nessa parte. Você não vigia, eu não vigio. Nós não vigiamos e daí acabamos ficando embaralhados em situações que nós precisamos parar com isso. A palavra de Deus diz que isso faz com que nós deixamos de ser cidadão do céu. Cidadão do céu. O Salmo é só 5 versículos. Você pega este Salmo, dobra o seu joelho aí no seu quarto, fala com Deus. Fala: Senhor, se eu não estou enquadrado ainda como um cidadão do céu, mostra para mim em que área destes 5 versículos que a minha vida não está de acordo com a tua vontade. E faz-me, ó Deus, que este versículo entre no meu coração e transforme a minha vida. A minha vida. Porque nós precisamos ser transformados, irmãos. É pelo poder sobrenatural do nosso Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes nós ouvimos coisa e não podemos deixar essas coisas entrar no nosso coração. Por isso mesmo que nós não podemos falar aquilo que nós não sabemos. Que quantas pessoas por aí estão caídas. Tem pessoas que nunca mais voltou na igreja por calúnias que foram levantadas contra a vida dela, sem prova. Só que na hora de derrubar a pessoa é fácil. Tem um monte de pessoas para derrubar. Mas quero ver na hora de ir lá, estender as mãos para aquela pessoa e falar: volta para o teu caminho de Jesus, porque é lá que você vai encontrar a sua salvação, a sua libertação. É fácil empurrar uma pessoa, o difícil é levantar aquela pessoa novamente. E eu queria falar outra coisinha para você. Nós somos ovelha. Nós somos ovelha. Nós temos um pastor. O nome dele é Jesus. E a ovelha, ela anda em bando. E o bode anda sozinho. Então você tem que andar sim junto com as outras pessoas. Mas vigiar. Porque nós temos que andar em sinceridade e praticar a justiça. Não pode defamar com a sua língua o seu próximo. E nem fazer o mal ao próximo. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus que nos ensina aqui. Porque o salmista, no primeiro versículo, ele já fala: Senhor, ele está fazendo uma pergunta para Deus. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí tem 4 versículos ensinando nós a praticarmos a verdade. E a palavra de Deus diz em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém?
Aqui está escrito no último versículo: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Nunca será abalado. Tem pessoas que vivem aí com depressão, vivem abalado, vivem angustiado, porque não sabe também administrar o seu dinheiro, né? Não sabe administrar. E se você emprestou o dinheiro para alguém, se ele não te pagou mais, ore a Deus, entrega essa pessoa na mão de Deus e descansa o teu coração. Porque Deus não vai deixar você faltar nada, vai estar cuidando da sua vida. Pare de ficar reclamando, de ficar falando que você emprestou dinheiro e a pessoa não devolveu. Então, ore a Deus para que Deus toque no coração da pessoa, para que a pessoa venha devolver o teu dinheiro. E pare de ficar emprestando dinheiro para a pessoa errada. Se a pessoa já não pagou a primeira vez, por que vai emprestar a segunda? Não empresta mais. Tem gente que fica emprestando dinheiro para os outros e a pessoa não paga mais. Aí fica reclamando, fica defamando a pessoa com a língua. Então, não empreste mais. Faça como experiência. Emprestou uma vez, já não pagou a primeira, não empresta a segunda, porque não vai pagar também. Tá bom? Isso é a palavra de Deus nesta noite para mim e para você também. E outra coisa também, tem gente, irmãos, que você sabe que não paga, não sei nem para quem Deus está falando isso, mas para alguém é, porque a palavra de Deus não volta vazia. Pega o dinheiro e fala assim, olha, nem vou emprestar para você, eu vou te dar o dinheiro, você usa ele. Para que você está precisando, não vou nem emprestar. Porque sabe que a pessoa não vai devolver mesmo, não vai pagar. Você só vai ficar nervoso. Você só vai ficar perdendo a sua bênção por causa de pessoas mal pagadoras. Então nem empreste, eu dê já o dinheiro para essa pessoa. Porque não vai pagar mesmo, não vai devolver, dê o dinheiro. E Deus vai suprir a tua necessidade. Porque o segredo também de receber é dar. Quando a gente dá algo de coração para uma pessoa, um dinheiro, a gente faz alguma coisa para uma pessoa, você não precisa nem ficar falando. Porque o que a mão direita faz, a esquerda nem precisa saber. Abençoe esse teu irmão que está precisando desse teu dinheiro e pega e fique quieto. Se você não está precisando agora, abençoe ele, em nome de Jesus. Pai, eu coloco as minhas mãos junto com esse ouvinte da Hora da Esperança, eu abençoo ele e ele me abençoa. Que a bênção do Senhor vá sobre essa casa, essa família, sobre as nossas vidas também, Senhor. Como o Senhor diz aqui na tua palavra, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Quer dizer, fala a verdade. Não fica enganando com palavras mentirosas, salabriando as pessoas. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, por onde passar este áudio, essa oração, este vídeo, que o teu Espírito vá sobre essa casa, sobre essa família, quebrando todo o laço do inimigo, toda a força ao contrária, tudo que não provém do seu nome, Senhor, quebra todo o laço, toda a força ao contrária, tudo aquilo que não provém do teu nome, que seja arrancado, expulso agora. Seja, Senhor, na frente desta pessoa, em todas as decisões que ela for tomar na vida dela, que o Senhor tome a frente, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. Ninguém pode ir contra a tua palavra. Ninguém pode ir contra aquilo que o Senhor já deixou escrito. A palavra de Deus é a verdade. Não tem como a gente falar que não conheceu a palavra, que não sabia do que o Senhor pode fazer na nossa vida quando nós obedecemos a palavra de Deus.
quando nós olhamos para o Senhor, quando nós deixamos a nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é de melhor para nós. Por isso que o Senhor deixou aqui 150 salmos, 31 provérbios, 66 livros da Bíblia, para que nós venhamos estudar a palavra, ler a Bíblia e conhecer a verdade. E tomar nesta noite a sabedoria de Deus. E se nós temos falta de sabedoria que o Senhor coloca na nossa vida, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos, Senhor, ser salabriado pelas conversas mentirosas, pelo engano do mundo. Em nome de Jesus, consagra esta água que esta vida vai beber agora, abençoa esta roupa que esta vida vai vestir, e esta fotografia que está sendo representado nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe aí este vídeo com todas as pessoas do seu contato, no seu Facebook, no seu TikTok, no seu Instagram, na sua rede social. Alguém que precisa ouvir o Salmo 15. E você vai ser este agente de milagre. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança.